Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 220 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 625-A, 625-B e 625-C, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nos diz o artigo 625-A da Consolidação das Leis do Trabalho que as empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Nos fala a consolidação das leis do trabalho a respeito das comissões de conciliação prévia. Foi um dispositivo criado para desafogar o Poder Judiciário, implementando a conciliação prévia entre as partes litigantes e evitando que os procedimentos chegassem às barras da Justiça Especializada do Trabalho. Todavia, esse sistema de comissões de conciliação prévia não deu certo, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que nestas situações não era obrigatória a submissão dos litígios às comissões de conciliação prévia, porque as mesmas não poderiam interferir no devido processo legal, na ampla defesa e no contraditório, e tampouco no amplo acesso ao Poder Judiciário. Desta maneira, as comissões de conciliação prévia foram deixadas de lado e praticamente hoje nenhuma situação entre empregado e empregador é levada às mesmas antes do ingresso com a ação reclamatória de direitos junto à Justiça do Trabalho. Portanto, ficaram inócuas todas as determinações seletistas a respeito das comissões de conciliação prévia, mas elas não são consideradas inconstitucionais e tendem a ser uma motivação para as conciliações prévias que já têm sido implementadas
na Justiça do Trabalho através dos meios próprios de conciliação. Portanto, as empresas e os sindicatos, segundo nos diz o artigo 625-A da Consolidação das Leis do Trabalho, podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária, ou seja, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Então, a única situação que dá aso à instituição de comissões de conciliação prévia é a tentativa de conciliar os conflitos individuais do trabalho existentes entre empregados e empregadores, mas não pode ser motivação de impedimento para que ambas as partes possam adentrar a Justiça Especializada do Trabalho para suplicar a posição da mesma a respeito dos conflitos. Nos ensina o artigo 625-A, consolidado, desta feita através de seu parágrafo único, que as comissões referidas no caput desse artigo poderão ser constituídas por grupos de empresa ou ter caráter intersindical. Aqui gostaríamos de analisar nesse parágrafo único do artigo 625-A seletista, que estas comissões poderão ser constituídas por grupos de empresa. Então, elas não são individualizadas para cada empresa. Elas podem ser efetivadas através de um conglomerado das mesmas. Ou mesmo ter caráter intersindical, ou seja, com a participação dos sindicatos das categorias profissional e econômica, o que seria o mais lógico e o mais legítimo a nosso sentir, por força da Constituição da República Federativa do Brasil, que impõe a participação dos sindicatos em todos os sistemas de solução de conflitos. E, portanto, seria mais óbvio, mais lógico e legítimo que as comissões de conciliação prévia fossem formadas entre os sindicatos e não entre as empresas ou entre os sindicatos de trabalhadores, devendo haver em seus componentes o caráter intersindical, que demandaria a presença tanto do sindicato das empresas quanto do sindicato dos empregados. Nos diz o artigo 625-B da Consolidação das Leis do Trabalho que a comissão instituída no âmbito da empresa será composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros e observará as seguintes normas. Portanto, a comissão instituída no âmbito da empresa, que, na nosso sentir, não seria o ideal, nem que fosse constituída no âmbito da empresa, nem que fosse constituída no âmbito do sindicato dos empregados, mas sim que ela fosse composta fora dos limites das empresas ou dos sindicatos dos empregados, seja que fosse uma composição completamente dissociada dos ambientes laborais propriamente ditos.
mas o artigo 625-B, consolidado, nos diz que há a possibilidade da comissão ser instituída no âmbito da empresa. Nesse caso, ela será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 10 membros, observadas as seguintes normas. A primeira situação importante é que ela, se for composta no mínimo de 2, será um representante da empresa e um representante dos empregados. E no máximo de 10 membros, 5 membros para cada uma das partes. Nos diz o artigo 625-B que observará a seguinte norma a comissão de conciliação prévia, que a metade de seus membros será indicada pelo empregador. Portanto, vamos levar em conta uma comissão composta de 10 membros. A metade de seus membros, ou seja, 5, será indicada pelo empregador. De forma direta, o empregador vai estabelecer quem são os seus cinco representantes. Na outra metade, ou seja, os outros 5 integrantes, será eleita pelos empregados em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Portanto, a metade de seus membros, numa comissão de 10, portanto, 5 deles, será indicada diretamente pelo empregador. E a outra metade será eleita pelos empregados em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Então, o sindicato vai fiscalizar o escrutínio secreto que promoverá a eleição pelos empregados da outra metade dos membros da Comissão de Conciliação Prévia. Nos diz ainda o artigo 625-B da CLT, em seu inciso 2º, que haverá na comissão tantos membros suplentes quanto forem os representantes titulares. Então, aqui nós vamos voltar na composição inicial da Comissão de Conciliação Prévia, naquela ideia que nós adotamos como exemplo da comissão instituída por 10 membros. Na verdade, serão 10 membros efetivos e também 10 membros suplentes, adotados na mesma sistemática para os titulares. Ou seja, a metade de seus membros, 5, no caso do nosso exemplo, será indicada pelo empregador para serem suplentes dos membros efetivos. E a outra metade será eleita pelos empregados em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional, no mesmo número. Portanto, a composição final da comissão de conciliação prévia de 10 membros será, na verdade, de 20, 10 titulares e 10 suplentes. Nos diz ainda o artigo 625-B, desta feita em seu inciso 3º, que o mandato de seus membros titulares ou suplentes é de 1 ano, permitida uma recondução. Portanto, nesse sentido, o mandato de todos os membros titulares e suplentes, tanto os patronais quanto os dos empregados, será de 1 ano, podendo ser permitida uma recondução por mais 1 ano. Então,
O mandato de seus membros titulares ou suplentes é de 1 ano, podendo ser de até 2 anos. Nos diz o artigo 625-B da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que é vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Aqui há uma observação a ser feita. A vedação de dispensa dos representantes é apenas aplicável aos representantes dos empregados, membros da Comissão de Conciliação Prévia. Os representantes do empregador podem ser dispensados a qualquer tempo, sem nenhum óbice legal a esse respeito. Com relação a dos empregados, eles possuem a garantia de emprego até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei, que é justamente as previsões do artigo 482 da CLT, que nos trazem as oportunidades para a resolução contratual por causa justificada. Portanto, se não cometerem falta grave, os empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia terão a garantia de um emprego de até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometerem alguma das faltas graves nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 625-B da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 2º, que o representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o dispensado nessa atividade. Portanto, o representante dos empregados que pertença à Comissão de Conciliação Prévia continuará a desenvolver seu trabalho normalmente na empresa. Não estará, portanto, afastado das suas obrigações contratuais para o exercício de membro efetivo ou suplente das comissões de conciliação prévia. Então, ele vai continuar a desenvolver seu trabalho normal na empresa, apenas se afastando de suas atividades, quando convocado para atuar como conciliador, ou seja, quando convocado para atuar nas comissões de conciliação prévia, sendo que esse tempo de trabalho será dispensado nessa atividade, portanto, a atividade de conciliador será computado como tempo de trabalho efetivo, como se ele estivesse desenvolvendo seu trabalho normal na empresa. Nos diz o artigo 625-C da Consolidação das Leis do Trabalho que a comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Aqui, novamente, cabe aquela mesma observação que fizemos quando a comissão de conciliação prévia for
constituída no âmbito da empresa. Não é o correto, a nosso sentir. A comissão de conciliação prévia tem que ser, na nossa visão, instituída fora dos âmbitos dos ambientes de trabalho, portanto, fora da empresa e fora do local de trabalho, ou mesmo dos sindicatos profissionais. A comissão, para ter a sua liberdade de exercer seu mistério, tem que ser totalmente independente da vida própria da empresa ou dos empregados. Mas o artigo 625-C, tal como nós já vimos nos artigos anteriores, permite que a comissão seja instituída no âmbito do sindicato e terá, nesse sentido, sua constituição e funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, no caso da constituição da comissão no âmbito dos sindicatos, não vale as regras do artigo 625-A, 625-B da Consolidação das Leis do Trabalho, porque a sua Constituição, portanto, como será ela formulada, e também como funcionará os seus movimentos, serão definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, valerá a regra definida na convenção ou no acordo coletivo de trabalho se a comissão for instituída no âmbito do sindicato profissional. Cabe-nos ainda uma observação reforçada de que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as demandas trabalhistas podem ser submetidas à Justiça do Trabalho, mesmo que tenham sido analisadas ou não pelas comissões de conciliação prévia através do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, aliás, das ações diretas de inconstitucionalidade 2139 e 2160, e declarou ainda que a submissão do litígio às comissões de conciliação prévia é faculdade do empregado e não pode ser imposta pelo empregador. Além do mais, como já o dissemos, os princípios da ampla defesa do devido processo legal e da amplitude de chegada às barras da justiça são parcelas defendidas como pétreas pela Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, exigir-se que todas as demandas trabalhistas sejam anteriormente submetidas à Justiça do Trabalho e também que as comissões de conciliação prévia teriam força por suas decisões de promover o fim do debate a respeito das parcelas ali conciliadas ou não, seria impedir o amplo acesso das partes ao Poder Judiciário, o que é constitucionalmente vedado. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 220
desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer condições de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos difundir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.